Nada pode realmente te preparar para lidar com um desafio e uma tragédia como ter um filho sequestrado. O que define o povo judeu, mais do que qualquer outra qualidade, é a esperança. Nós nunca perdemos a esperança. Há um novo antissemitismo, oposição ao Estado judeu. Toleramos judeus sem poder, mas não toleramos judeus poderosos. Rabino Doron Perez é presidente da Organização Sionista Mundial e presidente executivo do Movimento Mundial Mizrahi. Ele fez aliada à África do Sul e vive em Yad Binyamin com sua esposa e família. O segundo filho deles, capitão Daniel Perez, foi morto em combate em 7 de outubro de 2023. O Rabino Perez é autor de um novo livro intitulado O Estado Judeu. Bem-vindo ao estúdio da JNS, Rabino Perez. Obrigado, Steve. É uma honra e um privilégio estar com você. Vamos começar com Daniel, que se tornou um símbolo para todo o país. E eu sei que recentemente, enquanto você estava em Amsterdã, eles anunciaram que encontraram o principal terrorista que o sequestrou. Já se passaram quase 3 anos. Como você consegue? Sim. Sabe, de certa forma, sinto que nada pode realmente te preparar para lidar com um desafio e uma tragédia como ter um filho sequestrado. Sabe, nas 2 primeiras semanas do desaparecimento dele, lembro quando nos avisaram sobre Daniel. Eu questionei, como assim, desaparecido? Não soubemos mais nada dele após 5 ou 6 dias e presumimos que foi feito prisioneiro. Mas nós não sabíamos. Lidar com isso, ter esperança de que ele estivesse vivo por 163 dias, saber que ele foi morto em 7 de outubro, esperar mais 1 ano e meio pelo enterro, e então finalmente o enterro. Então, de certa forma, nada te prepara para isso. De outras formas, sinto que toda a minha vida foi uma preparação para isso. Sabe, um colega rabino meu me disse... Ele me visitou nas 2 primeiras semanas e disse que perdeu Ele perdeu um irmão tragicamente. O pai dele é um rabino famoso no Zeuá. Ambos são rabinos. E ele contou que o pai disse a ele: sabe, agora é a nossa chance de ver se realmente acreditamos em tudo o que temos dito para as pessoas. Se conseguimos realmente praticar o que pregamos, por assim dizer, colocar em prática o que falamos. Para mim, apesar de angustiante e doloroso, dói tanto todos os dias. Eu sinto que, para mim, de certa forma, sou grato por ter acreditado nas coisas que venho dizendo para as pessoas. Acompanhei diversas famílias como rabino comunitário na África do Sul que perderam filhos de todas as idades em circunstâncias trágicas. E por mais doloroso que seja, eu sinto uma certa autenticidade, eu acredito no que eu disse. E eu diria também, sabe, agora mesmo, depois de Shabbat Nashamu, depois de Tisha B'Av, uma das coisas que aprendi sobre o que é consolo. Sabe, o grande rabino Akiva presenciou a destruição e foi o grande consolador de Israel. Os sábios diziam, Akiva Nihamta, você nos consolou. Percebi que o consolo é algo que eu não teria imaginado. Aprendi isso nos últimos 2 anos e meio. Noé foi a primeira pessoa com nome ligado ao conforto. Zei Inahamemvi, este nos consolará. O nome dele era Noé. Ele vem da palavra consolo. Porque Noé foi consolado. Diz que Deus... Eu só quero mostrar, eu sou um rabino, então estou sempre dando uma drachá, mas quero dizer algo que realmente fez diferença na minha vida. Diz que Noé, cujo nome vem de Neshama, a primeira vez que usa a palavra Neshama na Torá diz, Vainachin Hashem, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e destruiu a humanidade. Rashi, o famoso comentarista, diz, o que o arrependimento ou mudar de ideia tem a ver com Neshama? A mesma palavra em hebraico, Vayen Vainashem, significa que Deus mudou, por assim dizer, mudou de ideia. Nihon TV, então eu mudei de ideia. O que isso tem a ver com conforto? Eu sempre achei que quando você vai a uma casa de luto, você não está tentando mudar a opinião de ninguém. Você só está tentando ser empático. Você quer ouvir, absorver e compartilhar a dor dos outros. Não tem nada a ver com mudar de ideia. Quero compartilhar algo que aconteceu comigo e que, para mim, Steve, me deu uma espécie de tábua de salvação sobre a qual sempre reflito. Após 48 horas do desaparecimento de nosso filho Daniel, e com nosso filho mais velho, Jonathan, que também lutou e ficou ferido naquele dia, ao final do primeiro dia tínhamos um filho desaparecido e um filho ferido ou baleado na perna.
Os dois eram soldados, oficiais. Temos 2 filhos e 2 filhas. Foi terrível. Mal consegui respirar nas primeiras 48 horas. E então ouvi um colega rabino meu cujo filho foi morto, Rabino Weizmann, Yosef Weizmann, o rabino-chefe Rabino Weizmann falou sobre o filho dele, e mesmo tendo sucumbido à dor, o fato de que ele tinha lutado como parte da equipe operacional, sabe como é que chama? A equipe, a civil, é a equipe de defesa civil do kibbutz e tinha salvado tantas vidas. E quase ninguém se feriu. E ele disse, sabe, meu filho salvou vidas, tantas vidas, talvez centenas de vidas naquele dia, e isso são gerações e gerações de pessoas. E embora seja tão doloroso para nós, há um certo conforto no fato de que ele morreu salvando judeus, e Deus sabe quantas gerações de judeus. Quando ouvi isso, posso afirmar, Steve, após 48 horas, que esse foi o primeiro momento positivo. Eu disse, uau, sabe, eu sentia muita dor em um lugar sombrio, mas foi a primeira vez que de repente eu consegui mudar. Rashi diz que não há conforto na vida sem uma mudança de perspectiva. E você sabe, na vida você tem que tudo começa e termina na mente. Você sabe, nossos mestres racídicos dizem que a palavra machshavá, pensamento, é com a troca das letras, a palavra bezinchá, felicidade. Tudo começa e termina na nossa cabeça. Algo que percebi, não sei como fazemos isso. Acho que eu estou passando por isso com muito mais fé na capacidade humana de lidar com a dor e o desafio. Eu não sei como, mas eu acredito que o coração e a mente humanos são capazes de lidar com coisas que você não imaginaria que alguém conseguiria suportar. Costumo dizer, não sei como conseguimos, mas estamos conseguindo. E tantas pessoas que passam por dor e desafios, de alguma forma, o coração humano tem essa capacidade. Sinto que o Nefesh Yehud, como judeus ou povo, enfrentou muito sofrimento. E de alguma forma, nós não só estamos aqui para contar a história, como também somos o povo mais positivo. Nosso hino é Hatikvah, nunca perdemos a esperança. Mas Jonathan Sacks costumava dizer que talvez o que define o povo judeu mais do que qualquer outra qualidade é a esperança. Mas ainda assim, somos o povo que provavelmente sofreu mais do que qualquer outro. Deveríamos ser especialistas em sofrimento. Sim, temos muita culpa judaica e sabemos como fazer alguém se sentir culpado. Mas somos especialistas em esperança. Nós acreditamos talvez mais do que qualquer outro grupo na bondade da humanidade. Então, eu não sei, de alguma forma, isso começou a mudar minha forma de ver as coisas, por mais doloroso que seja. Daniel foi sequestrado e morreu estando onde queria estar no dia mais fatídico da vida dele e da nossa geração. Ninguém mandou ele sair da posição segura do seu tanque. Ele sabia que ele e sua equipe eram a última defesa. O general-chefe do Comando Sul me disse que na segunda Shivá, se o tanque de Daniel não estivesse onde estava e não tivesse lutado da maneira que lutou, centenas a mais teriam sido mortos. E saber, em meio a toda essa dor, que ele deu a vida não só para proteger o que pudesse para judeus, mas para salvar centenas de judeus por gerações futuras. Isso não o traz de volta e não diminui a intensidade da dor quando se sente. Mas com certeza, para mim, vejo um certo significado nisso. Já disse isso a mim mesmo, faz parte do meu processo de pensamento. Na última vez que rezei, foi no Rosh Hashanah, ao lado de Daniel e Yonatan, nossos 2 filhos, ambos oficiais do exército. No Yom Kippur, ambos estavam no exército. No primeiro dia de Sukkot, Daniel estava conosco e no último, Yonatan. Assim, a última vez que ambos nossos filhos oraram comigo foi no Rosh Hashanah. Foi então que acreditamos que foi decretado que aquele seria o último Rosh Hashanah da vida dele. Naquela Unatana Tokef, oração tão profunda e dolorosa, eu pensei comigo mesmo, Steve, se eu puder aceitar que por algum motivo que não entendo, que esse seria o último Rosh Hashanah de Daniel e que ele iria morrer da forma como iria morrer, se eu puder aceitar esse decreto, essa gezeirá muito, muito difícil, da qual vamos sofrer pelo resto de nossas vidas, se eu puder aceitar isso, a partir desse ponto, Deus nos fez um tremendo ato de misericórdia. Quantas pessoas morrem
com doenças dolorosas, em acidentes e sofrendo? Não só o Daniel não sofreu, nós é que sofremos enquanto esperávamos por ele. Ele não sofreu. Ele salvou tantas vidas no dia mais fatídico desta geração. Então, em termos de significado, em termos de mortes impactantes, cara, eu vejo pessoas sofrendo de uma forma que quase estão sozinhas em seu sofrimento, de forma que você precise buscar um significado. Aqui, dentro dessa dor terrível, há um significado e propósito tão implícitos, mas nada disso traz nosso filho de volta. E nenhum de nós, nesses momentos de perda, saudade e dor, diminui a intensidade disso. Mas, como mecanismo geral de enfrentamento, o modo de enxergar as coisas, como Rabi Akiva, você nos consolou, quando todos à sua volta viam destruição. Ele via destruição, mas ele também via isso como parte de um processo maior de construção. Então, eu acho que muita da resiliência está no coração e na mente. E a pessoa precisa buscar força lá no fundo. A pessoa precisa buscar força lá no fundo. E nós buscamos força lá no fundo todos os dias. Todos os dias. E eu realmente acredito que temos a capacidade de lidar com as coisas muito desafiadoras com as quais nós lidamos. Estamos passando por um momento muito desafiador agora, como você sabe, tanto em Israel quanto no mundo judaico, com o aumento do antissemitismo. Sionismo se tornou um termo pejorativo. Eles nos chamam de zios, que é aparentemente um termo muito ruim para pessoas que são pró-Israel. E você escreveu um novo livro, O Estado Judeu, e basicamente você está argumentando que precisamos reformular a imagem do sionismo. Como isso funciona? De fato, na verdade, este livro foi escrito antes de 7 de outubro, Sim. é relativamente novo. Foi traduzido para hebraico e espanhol após 7 de outubro. Já sentia isso antes, agora como presidente da Organização Mundial de Ciência, tenho a chance de implementar essas ideias. Há algum tempo, sabemos que a ponta de lança do antissemitismo em nossa geração já não é mais o que foi nos últimos 2000 anos, já não é mais contra o judaísmo como era nas Inquisições e nas Cruzadas. Você podia ser um bom judeu, mas não acreditar no judaísmo. Tinha que se converter e crer em outras coisas. De Hitler a Haman, também tivemos um tipo diferente de antissemitismo. Não era sobre o judaísmo, era sobre o povo judeu. Você não pode fazer parte do povo judeu. Deus me livre, o único judeu bom é o judeu morto. Haman a Hitler, não há redenção. Se você é judeu, isso é uma questão racial ligada à identidade, sem redenção. Contra o povo judeu, contra a religião judaica. No livro, argumento que existe um novo tipo de antissemitismo, com raízes históricas e espirituais de milhares de anos, manifestado na oposição à existência de um Estado judeu. Nós não somos contra o povo judeu? Não somos contra a religião judaica. Nós somos apenas contra o sionismo. Somos contra a existência de um Estado judeu. Nós podemos tolerar judeus sem poder. Nós não podemos tolerar judeus poderosos porque tanto no tempo de Haman quanto no de Hitler, assim como no tempo do nosso exílio, nós não tínhamos a proteção de um país, de um exército e de soberania. E, portanto, os judeus eram impotentes. Qualquer um podia, Deus me livre, eliminá-los como, você sabe, quinta coluna ou como você sabe, forasteiros religiosos. Agora que somos poderosos, temos nosso país e Estado. Passou de judeus sem poder para judeus poderosos. Amos Oz disse certa vez. Ele disse que quando os judeus estavam na Alemanha, em 1935, todos eram pessoas. Antissemitas seguravam placas com a palavra judeus. Saiam da Alemanha, vão para a Palestina. Nós não queremos vocês aqui. Agora é, judeus, saiam da Palestina, voltem para a Alemanha. Nós não queremos vocês na Palestina. Ele disse porque eles simplesmente não querem judeus lá. Se eu tivesse a escolha de lidar com o antissemitismo sem um Estado, como judeus impotentes, errantes e apátridas, eu certamente escolheria esta geração, onde felizmente temos 7 milhões de judeus vivendo em Israel. Essa bênção, apesar dos detratores tentarem torná-la maldição, que bênção o povo judeu trouxe ao mundo através da existência do Estado judeu. Acredito que nos maiores desafios estão as melhores oportunidades. Da Parashá de Balak Bilam, sabemos que a estratégia de Balak, o rei no livro de Números, a estratégia dele era criar uma narrativa de maldição sobre a bênção do povo judeu.
trazer o grande feiticeiro das maldições, Bilam, desde que ele observe tudo o que o povo judeu está fazendo e transforme toda a bênção potencial em uma maldição. É isso que os antissemitas de hoje querem fazer? Não importa o que o povo judeu fez pelo mundo, nós somos o maior projeto de descolonização de toda a história. Pessoas foram espalhadas pelo mundo, tiveram sua terra tomada pelos romanos e depois por mais 10 ou 14 impérios diferentes, e aqui nós voltamos, não negando o direito de ninguém à terra, mas reivindicando ao menos um lugar entre o rio e o mar, como acordaram Sanremo, as Nações Unidas e todos. E isso é um colonizador. Logo isso é um colonizador. É isso que vocês vão dizer sobre nós. O maior projeto de descolonização se tornou o maior projeto de colonização. Essa grande empreitada dos direitos humanos. Como sabemos, não há outro país como este no Oriente Médio que oferece a todo tipo de ser humano as oportunidades que Israel oferece, é transformado nesse lugar de apartheid e desigualdade racial. Então, acredito que nos últimos 50 anos tivemos uma breve pausa na história judaica. Achamos, como disse Fukuyama, que era o fim da história e tudo ia bem. Agora percebemos que não é assim, ainda não chegamos lá. Agora estamos de volta diretamente nesse vírus do antissemitismo. Tem sido, como sabemos, virulento e presente. Nós sabemos o que é hoje. Estamos muito mais preparados para enfrentá-lo. É um grande desafio. Nós sabemos hoje, se em 1935 o desafio era Duriuda, hoje o desafio Duriuda do, por assim dizer, patético judeu apátrida, hoje é Sião. Antes era a estrela amarela, agora é a estrela azul. E, em primeiro lugar, se eu tivesse que escolher qual delas escolher, eu escolheria esta. E acho que temos um grande desafio e uma grande oportunidade. Estamos lutando em várias frentes em Israel. Já passou da hora de encararmos essa grande batalha pela nossa legitimidade moral diante da opinião pública e tratá-la como uma guerra, com as melhores e mais brilhantes mentes de judeus e gentios que apoiam Israel para lidar com isso de forma sistemática, de forma clara e objetiva. Não acredito que alguém consiga enfrentar isso. Aliás, o desafio foi lançado, temos a oportunidade de enfrentá-lo e precisamos fazê-lo. Certamente, na Organização Sionista Mundial, uma entidade global, o movimento sionista global, que em sua essência é o apoio à existência de um Estado judeu. Hoje, isso vem de todo o mundo judaico. Esta notável organização reúne pessoas de todas as regiões e ideologias, dos ultra-ortodoxos à esquerda progressista, todos na Organização Sionista Mundial. É um enorme leque de geografias e ideologias. Mas todos nós sabemos, seja uma sinagoga reformista ou uma sinagoga ultra-ortodoxa, onde quer que seja no céu, de Bom Dia Montreal, de Toronto a Buenos Aires, a qualquer lugar do mundo, hoje, enfrentamos desafios semelhantes. E essa é a nossa oportunidade de ver como enfrentá-lo. E como presidente da Organização Sionista Mundial, qual é a sua visão em relação ao futuro e como chegamos lá? Quero dizer, eu sei que você apoia muito a unidade judaica e todos juntos, mas na prática nem sempre é tão fácil. Estamos entrando em um período de eleições em Israel. Quando os judeus brigam entre si, como alguém já disse, você sabe, templos podem ser destruídos. E sim, e já que nós acabamos de, como você mencionou, passamos por Tisha B'Av, como chegamos lá enquanto povo e como nos tornamos mais unidos em torno do Estado de Israel? Olha, eu acho, primeiramente, a grande maioria, eu estava lendo um relatório do Pew que dizia que a grande maioria dos judeus americanos, 90%, veja, defendem alguma forma de soberania judaica e um Estado judeu na terra de Israel. Então, se você considerar 90% dos judeus americanos e uma porcentagem ainda maior de judeus ao redor do mundo e em Israel, provavelmente você tem cerca de 95% dos judeus no mundo que apoiam Israel. Sim, há alguns extremistas religiosos de direita, Neturei Karta, talvez algumas centenas. Na esquerda progressista há mais do que isso. Mas são realmente movimentos marginais no mundo judaico. A esquerda progressista faz muito barulho, mas são movimentos marginais. No mundo judaico, a maioria apoia a soberania judaica. Assim, qualquer oposição à soberania judaica, não a políticas específicas, é oposição, especialmente quando Israel é o único alvo e os outros têm passe livre.
É oposição à identidade e destinos judaicos, por isso acredito que isso deveria nos unir. Nossos sábios dizem que quando Assuero tirou seu anel de sinete e o deu a Ramã para selar o decreto, esse ato unificou o povo judeu, mais do que todos os 48 profetas e profetisas que 48 profetas e 7 profetisas profetizaram e criaram uma corrente durante séculos para unir. Nós não conseguimos nos unir. Essa ameaça nos uniu ainda mais. É lamentável que sejam as ameaças que nos unem. Seria melhor estarmos unidos internamente, não externamente. Eu realmente acredito com toda a dor do dia 7 de outubro, mesmo que a unidade atual não seja igual à daquela época, uma coisa mudou na sociedade israelense e judaica. Vimos que nossos inimigos farão qualquer coisa, até as coisas mais horríveis, para nos destruir. O povo judeu, em sua maioria, em Israel, está unido em nossa necessidade de resistir, não importa qual seja a pressão do resto do mundo, para nos levantarmos e nos defendermos. Há uma certa unidade no ar. Sim, não é tão visível como antes. Mas eu realmente sinto isso diante, infelizmente, das ameaças ao Estado de Israel e a todas as instituições judaicas no mundo. Isso deveria nos unir, pois nossos inimigos não se importam com quem é judeu. Eles não ligam para que tipo de judeu ou sionista você é. Essas discussões internas não incomodam eles. E eu realmente acredito, sim, eleições democráticas são muito divisivas. Eu espero e rezo para que não percamos de vista o quadro geral. Uma coisa sobre a qual falo muito é que opositores políticos internos não são inimigos. Realmente me incomoda quando as pessoas dizem que tal político ou tal ideologia é a maior ameaça que Israel enfrenta. Não, a maior ameaça que Israel enfrenta é o Hamas, Hezbollah, Irã e seus apoiadores. Eles são os inimigos. Qualquer um de Yair Golan até Itamar Ben-Gvir, certo? Os apoiadores deles correriam no dia 7 de outubro para arriscar suas vidas e vocês se importam com este país. Essas pessoas não são inimigas. Os Haredim, por mais que eu pense assim depois de 7 de outubro, sabe? Quero dizer pessoalmente, nunca tive problema com os Haredim não irem para o exército até 7 de outubro em nenhum nível. Primeiro, todo governo desde Ben-Gurion manteve o status quo. B. O exército mesmo afirmou que precisamos de um exército pequeno e inteligente, ou então não precisamos deles. Portanto, todos esses anos, e felizmente eles conseguiram construir o mundo da Torá. Sim, no mundo sionista religioso, valorizamos estudar e servir no exército, mas a leve opiniões diversas. O mais difícil de entender é que, após 7 de outubro, vemos que enfrentamos nossa guerra mais longa, que já lutamos, e vemos não só milhares de vidas perdidas e dezenas de milhares, 15, 16 mil feridos e a pressão sobre os reservistas. É muito mais difícil entender essa postura de se fechar sabe, isso é muito mais difícil. No entanto, os irmãos Haredi desejam o bem de Israel mesmo que ainda não estejam lá, mesmo priorizando o segregacionismo, isolacionismo e estudo da Torá ao invés de servir no exército. Eles não são o inimigo. A esquerda radical não é inimiga, a direita radical não é o inimigo. Fico surpreso com a rapidez com que as pessoas se dispõem a... Eles sempre sabem quem é o inimigo interno, e nunca são eles, mas sim a outra ideologia. Nossos sábios alertaram que o ódio gratuito destruiu o templo. Steve, nunca conheci alguém que odeie outra pessoa sem motivo. O que é ódio gratuito? Nunca conheci alguém que dissesse odiar uma pessoa ou ideologia sem motivo. Sou uma das pessoas responsáveis pela destruição do templo. As pessoas sempre têm razões em sua mente para odiar ou não gostar de outras. O chamado ódio gratuito não é sem motivo. Você acha que tem uma boa razão. Não é justificativa suficiente para transformar um adversário político ou ideológico em inimigo. Quando você não diferencia as opiniões de alguém da própria pessoa, quando você vê tudo o que ela faz, elas só querem o pior para o povo judeu. Elas são inimigas do povo judeu. É como se a pessoa dissesse: eu quero o bem do povo judeu e os outros não. Os outros fazem isso por motivos pessoais e não querem o bem do povo judeu. Eu acredito que isso é Sinat Shinam. É porque deslegitimar outra pessoa com base na ideologia dela é, eu acredito, sem fundamento. Isso não tem fundamento. No futebol e no esporte em geral, agora que acabou a Copa do Mundo, a gente diz: vá na bola, não no jogador. Não faça falta no jogador. Vá na bola. E se você fizer falta no jogador, você é expulso do jogo. As regras de conduta respeitosa deveriam ser: jogue contra a ideologia, não contra o indivíduo. E eu acredito que esse é o nosso desafio. Se fosse fácil, Steve, então estaríamos em uma posição diferente. Ainda acredito que o pós-7 de outubro não é igual ao que era antes.
E eu espero e rezo para que não precisemos. Nós todos enfrentamos essa ameaça hoje. E cabe a todos nós dar um passo atrás e olhar para o panorama geral. Vou dizer outra coisa. Acredito que Israel é maior que qualquer político. Amit Segal tem um livro onde diz que todos que são, foram ou querem ser primeiro-ministro acham que só eles podem resolver os problemas de Israel. Sabe, eu sempre digo, ninguém poderia substituir Moshe Rabbeinu. Quem poderia substituir Moshe? Nunca houve uma pessoa como Moshe, mas sabe de uma coisa? Josué o substituiu. E sabe de uma coisa? O povo judeu é maior do que qualquer líder e qualquer partido. Acho que temos a síndrome de discutir como se cada um fosse um presente de Deus para o futuro de Israel. Israel vai ficar bem. E o povo judeu vai ficar bem. Porque o povo judeu e o Estado de Israel são maiores que qualquer indivíduo, independentemente da importância que cada um atribua a si. Espero e rezo para que prevaleça a sanidade e tenhamos um governo sionista de unidade nacional. Eu acho que nesse ambiente é isso que precisamos ter. Sem dizer, eu não vou sentar com esse ou aquele. E sem deslegitimar outras ideologias. Todos aqueles que querem assumir o peso e a responsabilidade pela defesa de Israel e pelo futuro de Israel. Numa frente tão ampla quanto possível. Eu realmente espero e rezo. Eu costumo dizer que todo mundo fala sobre um. Eles falam sobre um? Em hebraico, Memshela Yamin al-Maleh. Certo, al-Maleh significa cheio, ou eles falam sobre Memshelit Shinui, mudança. Eu acredito que o necessário é Memshelit Ripui. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura. Vou dizer outra frase. As pessoas costumam dizer, falei isso no segundo funeral do Daniel. Eu disse. Todo mundo estava falando naquela época e ainda fala hoje. Como será o dia seguinte em Gaza? Como será o dia seguinte em Gaza? Eu disse, sabe de uma coisa? Na verdade não é tão importante como será o dia seguinte em Gaza. Como será o dia seguinte em Israel? Se resolvermos isso, acharemos a solução para Gaza. Se não resolvermos isso, nunca vamos concordar em nada. Certamente não haverá soluções lá. E claro, eu não sou ingênuo. Os processos eleitorais são divisivos e todos precisam agradar suas bases de apoio. Mas ao mesmo tempo, tivemos o pior dos alertas em 7 de outubro. Nossos inimigos realmente não se importam com quem está no poder e não se importam se é esse tipo de judeu ou aquele tipo de judeu. Nós realmente precisamos enxergar isso, precisamos nos unir e agir juntos. E nada de ruim jamais acontece quando os judeus se unem. Sabe, maior vitória de Israel, a Guerra dos 6 Dias, veio com o primeiro governo de unidade nacional entre judeus que se odiavam. Ben-Gurion odiava Menachem Begin. Ele não suportava Menachem Begin, nunca o chamava pelo nome, apenas como um membro do Knesset ao lado. Ele simplesmente o detestava. Menachem Begin sugeriu trazer David Ben-Gurion de volta e formar um governo de unidade nacional. Quando nos organizamos e o povo judeu, inimigos jurados conseguiram sentar juntos. Algo aconteceu em 6 dias, milagres acontecem ao povo judeu quando estamos unidos. Quando não, tudo é mais difícil. Espero que nos unamos. Tudo bem. E enquanto chegamos ao final da entrevista, vamos falar sobre o seu papel na Mizrahi Mundial, onde você também realizou várias mudanças. A Mizrahi Mundial é o movimento sionista religioso mundial do qual sou presidente. Isso me deu uma oportunidade. Não estaria no meu cargo na Organização Sionista Mundial sem ter liderado a Mizrahi Mundial. Ao longo dos anos, tentamos mostrar o que eu acredito que seja o sionismo religioso. Vou explicar o que me guia neste cargo e na Organização Sionista Mundial. Essa ideologia foi o Dr. Yosef Burg, que foi líder do Partido Mizrahi em Israel há muitos anos. Perguntaram isso a ele décadas atrás, e adoro essa história. Um jornalista fez essa pergunta a ele. Ele disse, Dr. Burg, na equação do sionismo religioso como ideologia, o que é o Datilume? O que é mais importante, nacional ou religioso? É nacional ou religioso? É religioso ou sionista? O questionador queria que ele dissesse, se o religioso é mais importante por sermos judeus da Torá, então o título seria Judeus Sionistas Religiosos Mizrahi, Judeus Sionistas Religiosos do Mizrahi, sionistas de segunda categoria, pois a religião vem primeiro. Se dissesse que o sionismo é prioridade, então o título seria segunda classe. Você sabe, para judeus para religiosos, o sionismo vem em primeiro lugar. Ele pensou consigo mesmo e afirmou brilhantemente. Na equação do sionismo religioso, qual é a parte mais importante dessa frase? Ele diz, o hífen, o traço que os une.
Para mim, trata-se de unir judaísmo da Torá, nacionalismo judaico e sionismo, vendo como podem atuar juntos. Sempre foi uma grande parceria para nós. Uma das principais coisas em que focamos na Mizrahi é o programa de Gap Year em Israel. Eu diria que o ano mais importante, sem dúvida, na vida de uma pessoa, se ela faz parte da diáspora, programa de um ano em Israel, vir fazer uma pausa depois de 15 anos de escola ou 12 desde a primeira série, seja como for, e apenas explorar, como judeu, o significado de pertencer ao povo judeu. Para conhecer a terra, para estudar na terra, para nos conectarmos com o que é o nosso destino. Como dizemos em Israel, a terra de Israel, a Torá de Israel e o povo de Israel, eu acho que isso é fundamental. Investimos muito na experiência de um ano em Israel e acabamos de obter um financiamento significativo. Um financiamento que havia sido retirado na época do corona por causa, você sabe, da pressão. Conseguimos recuperá-lo, investimos pesado. Muitos jovens que vinham para o programa de um ano em Israel ficaram presos aqui devido à guerra com o Irã e não puderam voltar para suas famílias no Pesach. Investimos muito para garantir um ótimo programa pós-Pesach. Resumindo, investindo em programas que vão construir o futuro dos nossos jovens líderes. Tanto na Organização Sionista Mundial para todos os judeus sionistas quanto na Israel para sionistas religiosos ortodoxos modernos é a mesma coisa, mas com cada ideologia. Como podemos construir uma geração de judeus orgulhosos? De judeus, mesmo estando sob ataque por sermos sionistas? Para abraçar o desafio, para se posicionar com firmeza, eu digo que precisamos de judeus corajosos. Eu sempre digo que meu filho caiu no Halos. A palavra Oz significa coragem. Que devemos ser, como diz Pirkei Avot, devemos ser ousados como um leopardo. Precisamos de judeus ousados e corajosos, mas não insolentes. Existe diferença entre ser chamado de Azut Metzach, ser insolente, arrogante e muito confiante não é como se conquista influência ou influencia pessoas. Mesmo que você esteja certo, você precisa estar certo, mas de uma forma humilde e não arrogante. Então, eu acho que precisamos criar uma geração, especialmente se você está sob ameaça agora, de judeus corajosos, de judeus valentes, nos campi universitários ao redor do mundo e nas fronteiras de Israel, não ousados e nem arrogantes, mas confiantes e com postura. E confiando na justiça da nossa causa, articulando isso de forma clara, respeitando os outros, mas sabendo argumentar e defender o que é nosso. E nós temos um desafio. Nós nunca fugimos dos desafios. Rav Doron, é sempre um prazer ouvir você falar. Muito obrigado por vir ao JNS News Hub. E desejamos tudo de melhor para você. Muito obrigado, Pronto? Steve, por me receber na JNS. Muito obrigado.